Você sabe como a primeira igreja presbiteriana de Natal transformou o Rio Grande do Norte? O reverendo Ítalo Reis é pastor da primeira igreja presbiteriana de Natal, comunidade com 130 anos de história no Rio Grande do Norte. É referência na fé reformada e no ensino bíblico. Fique conosco nessa entrevista. Reverendo, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado, Flávia. É uma alegria estar aqui com vocês e participar desse quadro que vocês estão desenvolvendo. Certo, vamos para a nossa primeira pergunta, então. Como a tradição presbiteriana contribuiu para a disseminação do Evangelho no Rio Grande do Norte? Conte essa história para a gente. Claro, conto sim, Flávia. Olha, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela comemorou agora no dia 12 de agosto, 166 anos de história. E a Igreja Presbiteriana de Natal, seus 130 anos de envolvimento, de plantação aqui na cidade de Natal. Eu acredito que um dos principais aspectos, tanto da Igreja Presbiteriana do Brasil, como da Igreja Presbiteriana de Natal, tem a ver com começos, né? A Igreja Presbiteriana de Natal, e assim como as igrejas presbiterianas que vão surgindo no Rio Grande do Norte, elas vão sentir um grande desafio, né? Porque elas vão ser as primeiras. Geralmente, você tinha aqui no Rio Grande do Norte a Igreja Católica Romana, e essa Igreja Católica Romana era aquela igreja que detinha toda a tradição, a religiosidade. Então, quando as igrejas presbiterianas elas vão chegando, elas vão, de certo modo, rivalizar, né, com as igrejas romanas e plantando seus trabalhos, o que gerou no início do século XX, né? Ali a gente está falando de 1880, 90, 1900, né? Então isso vai gerar um grande desafio, porque a perseguição, há dificuldades. Então os presbiterianos eles vão ser esses que vão abrir os caminhos, né? Sempre tem que ter alguém que vai abrir o caminho, e os presbiterianos eles vão abrindo o caminho. Então, em cidades como Caicó, Currais Novos, Natal, Mossoró, a igreja presbiteriana vai ser a primeira igreja protestante a chegar nessas localidades, nessas principais cidades do estado do Rio Grande do Norte. Não é diferente com a igreja presbiteriana do Brasil, que vai começar no Rio de Janeiro, São Paulo, no estado da Bahia, em Pernambuco, na Paraíba. Então, todo o trabalho que a gente vê hoje de igrejas evangélicas, de certo modo, esse trabalho começa com as igrejas presbiterianas. São elas que vão abrir o caminho, são elas que vão iniciar, né, esse movimento protestante evangélico que a gente vê hoje se espalhar em todo o Brasil. Alguém tem que começar, e a igreja presbiteriana foi essa. Então, eu acredito que uma das principais contribuições da igreja presbiteriana em todas as cidades que ela está, e inclusive na cidade de Natal, tem a ver com esse começo, desbravar lugares em que a Igreja Católica Romana tinha a primazia, era a única igreja, e aí trazendo esse contraponto dentro da fé cristã. Certo. De que forma a igreja equilibra a preservação de sua história com a adaptação às demandas da sociedade atual? Bem, quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, que está sempre mudando, eu tenho uma perspectiva, enquanto pastor, para olhar esse cenário. Eu tenho notado, olhando a história, né, recente de se desenvolver, que todo início de um século, ele gera algum tipo dois tipos de movimentos. O primeiro deles é uma incerteza, ninguém sabe o que esperar, o que vai acontecer. A gente está vivendo ainda o início do século XXI. Então, tem pessoas que vivem incerteza, tem pessoas que vivem uma certa dúvida do que virá, né? A gente lembra o poeta, né? O que virá, o que virá. E, nesse sentido, a igreja presbiteriana,
ela traz para a sociedade moderna, da sociedade contemporânea, um aspecto de solidez. Ela é uma igreja que é conhecida por sua solidez, pelos anos de história, 100 anos, 130 anos aqui na cidade de Natal. Então, diante de uma das mudanças que vão acontecendo, geralmente as pessoas podem se sentir atordoadas com essas mudanças, inseguras com essas mudanças, e elas vão buscar algo que possa dar certa segurança diante das mudanças muito rápidas que vão acontecendo na sociedade. Eu acredito que a igreja presbiteriana ela chega dentro da sociedade trazendo essa solidez diante de um mundo líquido, um mundo que está mudando rapidamente, e ela traz essa estabilidade. Então a gente pensa às vezes assim, as pessoas falam assim, olha, queria uma igreja com cara de igreja, né? E geralmente elas pensam nas igrejas presbiterianas, se é que existe, né? Uma igreja com cara de igreja, aquela igreja com que os nossos avós, os nossos pais, né, frequentaram. Então a igreja presbiteriana ela se adapta trazendo a essa sociedade contemporânea um legado, uma história, e a gente percebe que muitas das pessoas que chegam nas igrejas presbiterianas, elas chegam chegam para nós e dizem assim, olha, eu já fui em várias igrejas, já frequentei vários lugares, e me decepcionei, ou as coisas mudaram, então eu estou buscando uma igreja para que eu possa criar os meus filhos, os meus netos, que eu possa ter uma continuidade. E elas buscam a igreja presbiteriana pensando nesse aspecto da continuidade. Eu acho que há espaço dentro das mudanças na sociedade para algumas instituições, algumas igrejas que trazem essa solidez que foi provada pela história. Por falar nas novas gerações, reverendo, quais iniciativas a igreja tem adotado para envolver os jovens e as novas gerações no ministério e na fé? Bem, um dos aspectos muito interessantes que nós estamos percebendo na igreja presbiteriana de Natal é que há uma quantidade muito grande de jovens buscando a igreja. Nós percebemos que muitos desses jovens têm buscado um aprofundamento maior na fé. Então, a gente percebe que existe um grupo de jovens, e a gente também percebe isso olhando para as estatísticas, os dados da própria sociedade brasileira. Houve uma mudança na educação, existem mais jovens formados, com uma formação universitária, inclusive até mesmo os adolescentes. Existem adolescentes que, por meio do acesso à informática, o acesso à tecnologia, têm muito acesso à informação. Então, um dos aspectos da Igreja Presbiteriana de Natal é ser essa igreja que traz um aprofundamento da teologia bíblica, da fé bíblica. As nossas classes de escola dominical são muito bem frequentadas, e sobretudo pelos jovens. Os jovens têm buscado muito aprender, eles chegam na nossa igreja querendo aprofundar. Então nós temos vários cursos, né? Cursos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós temos cursos que são oferecidos, e essa é uma das formas pelas quais nós temos chamado a atenção da juventude, uma juventude que está buscando aprender mais, entender mais, é uma juventude que já chega na igreja, já assistiu muitas pregações na internet, já leram vários livros, então não dá mais para você falar qualquer coisa que essa juventude vai aceitar tranquilamente. São jovens questionadores, jovens que já têm um conhecimento. Então, a adaptação da igreja a esse grupo de jovens e adolescentes é trazer um aprofundamento, ser algo que eles vão aprender, vão entender, e não vai ser só o feijão com arroz, vai ter uma elaboração maior. E esse tipo de ação tem surtido um efeito muito positivo. Vários jovens têm sido recebidos como membros da igreja, adolescentes sendo batizados na nossa igreja, porque essas pessoas elas têm buscado entender e se aprofundar mais dentro da Escritura.
nós percebemos que essa geração mais jovem, está buscando muito entender, compreender sobre a religiosidade, sobre a fé, e nós trazemos a esses jovens esse aprofundamento, algo que seja um conhecimento mais elaborado, mais profundo da Escritura Sagrada. O senhor falou que nós estamos vivendo tempos líquidos, né? Quais os aprendizados da Bíblia o senhor considera mais relevantes para os cristãos enfrentarem os tempos atuais? Bem, eu acredito que um dos grandes desafios é o aspecto da comunhão, do estar junto. A gente passou por um período de pandemia, onde a gente ficou um pouco isolado, mas eu acredito que o isolamento não começou nesse período, mas existe um aspecto da sociedade de se isolar. Às vezes as pessoas querem ficar nas redes sociais, nas suas casas, com seus smartphones, com suas. É muito mais confortável ficar, muitas vezes, sentado no sofá, assistindo uma série e tudo mais. Então, uma das contribuições teológicas e que são práticas da igreja é o aspecto da comunhão. Então, a igreja, ela vive, né, o domingo, o dia do Senhor, mas durante a semana, a nossa igreja ela tem várias atividades, os pequenos grupos, né, espalhados pelos bairros da cidade. Então, a gente reúne mais ou menos umas 150 pessoas durante a semana, estudando a Bíblia nos pequenos grupos. E um dos aspectos que nós destacamos é a importância do pequeno grupo para fomentar essa comunhão. É um grupo relativamente médio, né? Não é toda a membresia que participa desses pequenos grupos, mas a gente tem um grupo que participa dessa comunhão, desse relacionamento. Acho que esse é um dos aspectos da contribuição, né, da igreja nesse tempo. Esse é aquele espaço onde as pessoas vão partilhar da vida, vão criar vínculos de amizade. E eu digo que é tão bom a gente ter amigos. E amigos que a gente sabe que não vai ser só dessa vida, vão ser amigos para além dessa vida. Eu digo muito essa frase, né, dentro da igreja: olha, vamos nos conhecer e aprofundar uma amizade que começa aqui, mas ela vai se espraiar, ela vai se expandir por toda a eternidade. Então, a comunhão é um aspecto. Um outro aspecto também que eu destaco é o aspecto da graça. A teologia da graça ela é muito importante nos nossos tempos, onde todo mundo é muito medido por performance, pelo que faz, pelos seus méritos. Então, quando nós trazemos a lição do evangelho, da graça, e que não foi pelo que alguém fez, não é pelo mérito, mas por um Deus amoroso, que escolheu nos amar sem que merecêssemos. Isso é alguma mensagem que deve ecoar dentro da nossa sociedade, tão marcada pelo mérito, pelo status, pela habilidade. Reverendo, quais projetos ou iniciativas a igreja tem adotado para fortalecer a educação e o serviço comunitário em Natal? Ok. A Igreja Presbiteriana de Natal, ela tem uma tradição de envolvimento dentro da sociedade. Ela se envolveu no início da sua formação com a educação, sendo a primeira escola laica, né? E uma escola que juntou meninos e meninas ali em meados dos anos 1900, né? A escola começa em 1893 e vai até 1910, se tornando uma escola referência na cidade. Então, ela tem esse aspecto do impacto, porque por meio dessa escola que vai ser aberta, várias outras escolas, no mesmo estilo da igreja, que a gente chama da escola americana, foram abertas na cidade. Então, só existia a escola católica e a escola presbiteriana. Então, um dos destaques, por exemplo, que eu chamo a atenção, é que essa escola americana, ela formou
o primeiro presidente protestante do Brasil, que é o Café Filho. Café Filho foi aluno da nossa escola presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela hoje, essa escola ela não funciona mais, mas nós temos um aspecto que entendemos que é muito parte da vida da igreja, é a formação do discipulado, os projetos de discipulado. Nós estamos num processo de desenvolvimento de projetos de discipulado. Esses projetos de discipulado visam aquilo que a gente chama do sacerdócio universal de todos os crentes, mas sim da vocação, do mandato cultural dos crentes. Nós dizemos que cada crente é chamado para desenvolver projetos e ações onde está, seja na UAB, seja na escola, seja na assembleia. Então, nós temos cristãos presbiterianos espalhados em todas as áreas. Temos vereadores, desembargadores, professores, médicos, advogados, profissionais liberais, e nós estamos trabalhando para que essas pessoas elas sejam capacitadas para desenvolver projetos de virtude, de graça, de generosidade, onde elas estão. Porque assim a igreja ela vai se ramificar em áreas em que ela não entraria se ela estivesse fazendo um projeto organizado, estruturado. Ela vai entrando onde os nossos membros trabalham, onde eles estudam. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto do mandato cultural a partir da capacitação, do discipulado de cada crente dentro da nossa igreja. É dessa forma que nós temos abordado no presente momento. Certo, reverendo, vamos para a nossa última pergunta. Quais são os projetos ou metas futuras da igreja para continuar sendo uma referência espiritual no Rio Grande do Norte? Ótimo, ótima pergunta. Eu já comecei falando do nosso projeto de discipulado. No entanto, nós temos um planejamento estratégico enquanto igreja. Nosso planejamento estratégico e dos nossos planejamentos é sermos uma igreja capacitadora, uma igreja que catalise, que seja referência dentro do Estado no que diz respeito ao ensino bíblico. Então, nosso conselho, nossa equipe tem dentro do seu planejamento colocado como visão para os próximos anos uma igreja que capacita outras igrejas, uma igreja que é referência no ensino, na formação. Nós entendemos que essa vocação pode ser nossa porque somos uma igreja que está há 130 anos dentro dessa cidade. E são igrejas novas, a gente percebe que surgem igrejas, todo momento está surgindo uma igreja, e muitas vezes essas igrejas se sentem muito perdidas, seus líderes não sabem exatamente como fazer, o que fazer, e nós entendemos que para preservar o bom andamento do evangelho, que o evangelho da graça, do amor de Deus, ele continue se expandindo dentro do solo potiguar, nós devemos ser essa igreja capacitadora, uma igreja que é um farol dentro do nosso estado, apontando para uma pureza, uma simplicidade e uma verdade no evangelho. Nós temos também desenvolvido alguns projetos com mulheres da comunidade, temos também desenvolvido projetos com as crianças. A gente percebe que o grupo de crianças hoje, as crianças elas ficam, por exemplo, muito tempo nas redes sociais e tudo mais, e nós temos desenvolvido um projeto de entretenimento, de lazer com essas crianças, que vai além do espaço da casa, da igreja, né? O projeto de acolhimento dessas crianças. Reverendo, a revista Comunhão agradece a sua participação nesta entrevista. Flávia, eu quero agradecer à revista e a você por esse tempo e dizer que nossa igreja está de portas abertas. Se você estiver nos ouvindo de Natal, nós queremos te conhecer e expandir a nossa família, pois nós nos consideramos uma família. Então queremos também conhecer mais membros dessa família. Gostou dessa entrevista?
Quer conhecer conteúdos parecidos? Basta acessar comunhão.com.br e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!